Aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí no isolamento? Tranquilo? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente está trabalhando sobre geologia da Terra e lembra lá que na última aula eu fechei a respeito dos agentes internos do relevo, mas os movimentos horizontais. Então a gente viu todos aqueles movimentos de placa, né? Quando choca, quando afasta, quando tem movimento lateral. Hoje nós vamos ver um outro conjunto de movimentos que são os movimentos verticais. Então, para isso, eu peço que vocês entrem lá na apostila, né? Página 21 da apostila 2 de vocês, certo? Para a gente, então, trabalhar toda essa área, toda essa questão relacionada com os agentes internos e os movimentos verticais. Ou seja, não são os choques laterais, mas agora eu tenho as forças fazendo com que a Terra, né, blocos subam, desçam ou então sejam dobrados, tá bom? Então vamos lá, gente. Então olha só, gente, nós temos nesse sentido dois tipos de movimentos verticais. Aqueles que nós chamamos de orogênese ou orogenético, certo? Então eles são responsáveis principalmente, gente, por movimentos rápidos na crosta terrestre e a formação de cordilheiras, de montanhas. Então, Cordilheira dos Andes, os Alpes, as Rochosas, ou seja, todos os grandes conjuntos de montanhas do planeta foram formados, tá, pelo movimento de placas, pelo movimento tectônico, mas que nós chamamos de orogênese. E a orogênese, ela é responsável por um tipo de movimento que é o que nós chamamos de dobramentos, tá? Então, você vai ter o movimento vertical, que nós chamamos de dobramentos, tá? Então, vai ser essa movimentação que nós temos desses, da crosta terrestre, formando justamente aqui o que nós chamamos de dobra, tá? A parte de cima da dobra, gente, nós chamamos de anticlinal. E a parte de baixo nós chamamos de sinclinal, certo? Então, são forças laterais, mas que provocam movimento vertical, certo? Em alguns instantes, eu posso ter, por exemplo, dentro desses dobramentos, um processo de fraturamento. E aí nós vamos ter a formação do que nós chamamos de fossa tectônica. Geralmente essas fossas vão ser cobertas, às vezes, com lago, né? Então você tem aqui no primeiro caso um rio, né? Dentro de uma anticlinal, dentro de uma sinclinal, perdão, e aqui eu tenho a fossa tectônica formando, né, uma depressão que pode ser preenchida ou não com água, certo? Se você for lá na costa da África, você vai ter esse tipo de situação, vários lagos que nós chamamos de tectônicos, né? Bem, ela também vai causar, gente, e eu tinha invertido aí a ordem, tá bom? Ela vai causar também o movimento vertical de blocos, que eu posso ter também no movimento orogenético, que é um movimento rápido. Geralmente, esse movimento de bloco vai ser o movimento seguinte que nós vamos trabalhar, mas vamos considerar que orogênese também é um movimento de bloco. Então, eu tenho fraturamento na crosta, e aí eu vou ter a movimentação do bloco. Quando eu tenho movimentação do bloco, gente, a fratura passa a se chamar falha, porque eu tenho um escorregamento, né? Eu tenho um processo de movimento ocorrendo ali. Então, vou ter blocos que vão ascender e eu vou ter blocos que vão descender. Então, os blocos que sobem, a gente vai chamar de Horst. Os blocos que descem, nós chamamos de Gaben, tá? Então, são os dois nomes que nós vamos ter. Horst para a subida, Graben para a descida. Tá? Aonde é que eu tenho a manifestação aí desses blocos acontecendo na crosta terrestre, certo? Nós temos um exemplo bem interessante que é perto de nós aqui, ó, a Serra do Mar. Serra do Mar é um conjunto de falhas, gente, de blocos que sobem e que descem, como dá para ver aqui, ó. Aqui estão as minhas linhas de falha, essas linhas verdes aqui, certo? E a sequência de blocos que subiram e desceram, conforme eu mostrei ali para vocês. Tá bom? Tem uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, não mostrei anteriormente, que seria o resultado do meu dobramento. Então, por exemplo, o dobramento também tem exemplo nesse sentido de imagem? Tem. Então tá aqui, ó.
certo? As camadas rochosas dobradas. A Terra fez a movimentação lateral e eu tive a formação aí dessas dobras. Ah, professor, mas elas não rompem, a rocha não rompe? Toda rocha tem uma plasticidade, então ela vai ser moldada até um determinado momento para daí ocorrer o rompimento. Nesse caso aqui, você vê a plasticidade dessa rocha bem alta, né? Então aqui, ó, imagina a continuação da montanha em cima. Então seriam aí os meus movimentos orogenéticos, tá bom? Bem, o outro conjunto de movimentos verticais que nós temos, ele já é um pouco diferente. Aliás, ele não é muito diferente, não. Ele, na verdade, é muito parecido com esses movimentos, gente, mas ele vai ter uma outra velocidade e uma outra ênfase. Se no caso da orogênese é principalmente formação de cadeias de montanhas em um tempo geológico rápido, a pirogênese não vai formar necessariamente montanhas, pode até ter montanhas, formação de montanhas nesse processo, mas ele vai, na verdade, estar relacionado com o soerguimento ou rebaixamento de blocos continentais inteiros. Então, vou ter processos de soerguimento de toda uma placa continental ou então rebaixamento de toda uma placa continental. Ela é lenta, ela não é rápida, certo? Diferente do caso anterior. A orogênese sempre vai ser rápida. Aí você pode ter lá presente vulcanismo, tremores de terra. Aqui nem tanto, né? A gente até não sente que está ocorrendo esse soerguimento, por exemplo. Nós estamos numa região, Curitiba, que está sendo soerguida lentamente nos últimos milhões de anos, mas a gente nem sente, tá? Então, um processo muito lento, tá bom? Então, aqui, ó, são movimentos verticais, né? Também relacionados com os meus movimentos internos, e é um movimento epirogenético. Então, ele vai ter uma elevação, que eu chamo de soerguimento, e vai ter um rebaixamento, tá? Ou uma subsidiência, que nem a gente fala quando ele desce, certo? O que ele vai provocar, então, gente? O que é visível aí de a gente entender? Está aqui essa imagem, que eu quero que você preste atenção, até porque na apostila não tem essa imagem, tá, gente? Está aqui os exemplos para você entender do movimento epirogenético. Então, quando eu tenho um movimento epirogenético de soerguimento, então aquela placa está subindo, tá bom? Eu vou ter o que nós chamamos de regressão marinha. Então, o mar vai escoar, tá? Vai recuar, certo? Então, sempre está também relacionado muito com avanço e recuo do mar, esses movimentos, tá bom? Então, você vai ter uma regressão marinha. O que está ocorrendo? O bloco todo está subindo e o mar está recuando, certo? Transgressão marinha vai ser o contrário. O oceano começa a invadir o continente. Então, dá uma olhada, ó. Todo aquele pedaço de continente que eu tinha na primeira imagem sumiu porque eu estou tendo um avanço do mar. O que está acontecendo no primeiro e no segundo caso? No primeiro caso, bloco subindo, soerguimento. No segundo caso, a transgressão, o bloco está o quê? Está em subsidência, ou seja, ele está descendo. Então, eu vou ter o avanço do mar sobre o continente. Olha a diferença que você pode ter, certo? Aí você pode me perguntar, professor, mas eu quero algo concreto para entender isso aí. Então, está aqui um exemplozinho, gente, bem próximo de nós. Olha só, Ponta Grossa. Ponta Grossa, gente, ela era fundo de mar, como esse aqui, ó, há cerca de 400 milhões de anos atrás. Toda a cidade de Ponta Grossa está em cima de uma bacia fossilífera de um antigo mar. Esse mar aqui, ó, tinha um bicho bem estranho, que parece uma barata do mar, que é o trilobita. Esse bichinho aqui feio para dedéu, né? Isso aqui são os zoião dele em cima, ó, certo? Ele vivia no fundo desse mar, que era Ponta Grossa. Era fundo de mar. Ah, mas o que aconteceu? Bem, na época dos dinossauros, eu começo a ter um processo ali tectônico que vai fazer com que toda essa região comece a subir e uma série de erupções vulcânicas, conhecidas como derrame de Trápico, vão formar, né, o terceiro planalto paranaense e vão influenciar nesse processo de soerguimento ali da região de Ponta Grossa, que passa a ser planalto hoje, e era fundo de mar, tá bom?
Pode pegar aí também como exemplo, gente, a Holanda. Toda aquela borda lá da Holanda, ela está no processo de rebaixamento, certo? Então, por isso que você tem lá, ter que construir diques para evitar que o mar avance. Naturalmente, grande parte da Holanda teria que ficar debaixo da água, tá bom? Bem, gente, visto isso aqui, a gente, vamos dar uma olhada, a gente deve partir aí para os agentes internos. Um resumo geral do tectonismo para vocês, tá bom? Então aqui nós estamos fechando essa parte de tectonismo e aqui tem uma imagem final para relembrar tudo que nós vimos, certo, gente? Então olha só, tectonismo, movimento de placas, eu vou ter então, lembra lá, os movimentos verticais, aliás, os movimentos horizontais, perdão, e os movimentos verticais. Os movimentos verticais a gente acabou de ver. Os horizontais, gente, lembra lá, formação de rifts, de assoalho oceânico, e aí eu vou ter placas mergulhando uma por debaixo da outra, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma placa de subducção, certo? Então, minha placa marinha mergulhando por debaixo de uma placa continental. Geralmente, nesses contatos, eu tenho formação de fossas oceânicas e eu tenho também a formação de cordilheiras. Quando não de cordilheiras, eu posso ter também a formação de ilhas em arco, certo? E aqui, né, os chamados hotspots, que a gente viu também na última aula, que são aqueles pontos quentes, onde eu tenho material magmático chegando à superfície, formando ilhas, certo? Então aqui um resumo, gente, desse conjunto aí de agentes internos que nós chamamos de tectonismo, tá bom? Para a próxima aula, a gente vai ver ainda outros dois agentes, que são os abalos sísmicos, os terremotos, e o vulcanismo. Tá ok? Gente, um abraço para vocês, continue aí em casa, se cuidem, certo? Evitem sair muito, e um forte abraço, em breve espero vê-los pessoalmente.